o tema do livro 3. O que é o capital em geral? O capital em geral é a relação do capital com a força de trabalho. É o capital no seu sentido mais amplo, mais geral, é a sua primeira definição. O capital na sua definição básica. Na sua definição básica, o capital é uma relação social em que, ao mesmo tempo, exclui a força de trabalho da propriedade dos meios de produção e inclui a força de trabalho como assalariado. Tanto que, a partir do capítulo 5, 6 mais exatamente, do livro 1, Marx passa a mostrar que a força de trabalho é incorporada pelo capital com o nome de capital variável, porque o valor dela varia. Portanto, se é capital variável ao lado das outras partes do capital, que Marx chama de capital constante, então a força de trabalho é incluída e se torna capital. Então, o capital variável é capital, senão não teria esse nome. É parte do capital, é incluído como capital, mas é incluído como excluído. E já aqui tem uma dialética muito interessante. A força de trabalho incluída como capital não significa que o trabalhador vai virar capitalista. Vai ter alguma forma, de fato, de propriedade dos meios de produção. Ele pode ser contemplado aqui com uma fração minúscula, insignificante dos lucros da empresa, para favorecer, para fazer com que eles tenham estímulo a trabalhar melhor para o capitalista. Isso é uma coisa que acontece especialmente no século XX. Mas isso não significa, de modo algum, que ele se torna proprietário da empresa. Nunca. Nem o indivíduo, nem a soma dos trabalhadores como um todo. Portanto, a lógica do capitalismo é justamente a lógica da exclusão, né? A força de trabalho excluída. Mas, vejam, a dialética está aqui. A força de trabalho é excluída da propriedade dos meios de produção para que, sem a propriedade, ela seja obrigada a vender o que lhe sobra, que é a força de trabalho, e, portanto, que possa ser incluída como capital variável, assalariado pelo capitalista. E o interesse do capitalista, você sabe muito bem, é obter, através da exploração dessa força de trabalho, a mais-valia. E, portanto, a valorização do valor. Isso é o que o Marx chama, então, já nos Grundrisse, de capital em geral. Né? Então, depois, a última parte da obra seria justamente a relação entre os capitalistas. Não é o capital em geral, mas é o capital na sua particularidade. Então, temos primeiro uma coisa da generalidade, que tem a ver com a definição fundamental do capital, o fundamento do que ele é, e o que ele é tem a ver com a relação dele com a força de trabalho, mas, em segundo lugar, como ele aparece, como ele se dá um para o outro. Os capitalistas aparecem, se relacionam uns com os outros. E isso vai ser, no final das contas, em linhas gerais, o tema do livro 3. Então, essa forma de aparecimento e a relação dos capitalistas uns com os outros. E como que essa relação de concorrência, basicamente de concorrência entre os capitalistas, é que vai fazer com que aquelas leis todas, e aqui já falando um pouco de lei, aquelas leis todas, aquelas tendências todas que Marx vinha apontando no livro, desde o livro 1, elas vão poder se realizar. Por exemplo, Marx aponta já no livro 1 a tendência do capital em geral, a substituir mão de obra por meios de produção, digamos, por máquinas e tecnologia. Isso é uma coisa que vou aqui arriscar e dizer que o Marx foi também o primeiro a falar. Não, pai, você devia ter falado isso. Isso. Então, ela está me dizendo justamente que é verdade, está confirmando aqui. Imagina, Vera, aqui, imagina. E justamente é isso que a Vera estava aqui falando, ou seja, parece uma coisa futurista que o Marx falou de 150 anos atrás. É muito interessante que muitas vezes eu ouvi objeções do tipo: mas o Marx não previu que a força de trabalho ia ser substituída pela... Não, ao contrário, ele foi o primeiro que previu. E mais, não só ele previu, como ele explicou. E explicou de uma maneira como ninguém mais explicou até hoje. Porque ele explica justamente essa tendência como parte do impulso de exclusão.
Quer dizer, a relação do capital com o trabalho é uma relação contraditória. Ela inclui e exclui. E ela inclui a força de trabalho como assalariada, porque exclui a força de trabalho como proprietária dos meios de produção. E é nesta dinâmica que o capital, vamos dizer assim, ao mesmo tempo inclui, né, a força de trabalho, e quando ele exclui, ele se exclui daquilo que ele incluiu. Quer dizer, a contradição está aí, e isso vai aparecer no livro 3, claramente, o porquê que isso acontece, né? Ou seja, o capital inclui a força de trabalho e depois ele exclui, ou seja, ele nega a força de trabalho, ele procura a todo momento diminuir o valor do capital constante, diminuir, no fundo, os gastos com o salário. É o que nós estamos assistindo no Brasil, é exatamente isso. A reforma trabalhista é apenas e tão somente a expressão disso que o Marx está falando, que o Marx falou. Né? É apenas e tão somente isso. É a necessidade, para aumentar a taxa de lucro, de reduzir os custos do trabalho. O capital faz isso de uma maneira, digamos, agressiva, de uma maneira brutal, né? Quando é necessário. Por exemplo, agora, o capital então vai lá e tira os direitos das pessoas. Então, aquele meu livro sobre o iluminismo, né, velho? Ou seja, aparece no século XVIII a ideia de direitos humanos da pessoa como... Pois isso é um movimento do capital. O capital dá e tira. Bom, não dá, ele arrancam dele, né, e, num certo modo, ele concede isso mesmo, porque arrancam, o trabalhador organizado consegue arrancar isso do capital, mas, em outros momentos, não consegue arrancar. O capital é que arranca de volta do trabalhador esses direitos. Né? Então, a gente está assistindo a isso. Outra maneira do capital diminuir os custos da força de trabalho, sem ser através dessa maneira brutal, de tirando direitos, espoliando diretamente, né? Outra maneira de fazer isso é substituindo o trabalhador por máquina. Então, quem se lembra, quem é um pouco mais velho, não precisa ser muito, não, e se lembra dos tempos em que nos bancos havia caixas, havia pessoas nos caixas. E a gente chegava no banco e tinha uma pessoa ali com quem a gente conversava, e tinha vários. Então, a gente ainda encontra agências bancárias mais antigas, em que, então, tem 15 guichês, 20 guichês. Claro, hoje em dia, só 3 ou 4 tem uma pessoa lá trabalhando, os outros estão vazios. Mas, antigamente, estavam todos eles cheios. Agora, acontece que os trabalhadores foram sendo substituídos pelos caixas eletrônicos, na porta da própria agência. Se fosse em outros lugares, né? Mas não, na porta da própria agência, para substituir o trabalhador pela máquina. Isso... né, como um exemplo, entre outros, tantos mil que acontecem. Agora, por exemplo, eu estive lendo que o Dória está tomando providências claras para acabar com os cobradores de ônibus. Claro, essa é a ideia. Passe, né, a catraca eletrônica, num instante o cara não precisa, é só encostar ali o passe na coisa eletrônica, ali, né, na leitura eletrônica. Portanto, para que cobrador? Para ele pegar meu passe e encostar? Isso eu faço. Então, tudo está assim. Até eu vi já também no exterior, eu vi supermercados em que a pessoa ela não tem caixa do supermercado. A pessoa passa o código de barras do produto e depois aparece o valor, ele introduz o cartão de crédito ali, ou débito, crédito, o que ele quiser, tá, digita, tá, pronto, tira. Não existe um caixa, uma pessoa, muito menos uma pessoa embalando. Não existe nada disso. Portanto, a tendência, isso eu estou falando dos serviços. No caso da produção agrícola, da produção industrial, isso já acontece desde sempre. E o Marx notou isso, e o Marx explicou isso como simplesmente expressão dessa dialética da simultânea inclusão e exclusão. E é uma dialética, é uma expressão da contradição do capital, porque se o trabalhador, é a única fonte de produção de valor e, portanto, de capital, demitir trabalhadores significa encurtar, significa diminuir a base sobre a qual se acumula valor. Portanto, ao fazer isso, ao conseguir diminuir os custos, o capital, ao mesmo tempo, está dando um tiro no pé, porque ele está diminuindo a base de onde ele pode arrancar mais-valia e exploração. Então, a gente pergunta, mas por que os capitalistas fazem isso? Não fazem, eles nem sequer se dão conta disso. Eles se dão conta de imediato de duas coisas. Primeiro, da necessidade de reduzir custos, e os custos principalmente da mão de obra, e em função do que eles fazem isso? Da concorrência uns com os outros.
Como os capitalistas estão concorrendo sempre uns com os outros, eles são obrigados a tentar, ao máximo, aumentar as margens de lucro, diminuindo os seus custos, e principalmente o custo da mão de obra. Eles podem diminuir outros custos também, poupar energia, poupar matéria-prima, mas a tendência de longo prazo é que seja diminuído principalmente a mão de obra.